Oi, gente, esse aqui vai ser um guia rápido para vocês, então toda vez que vocês quiserem recapitular as principais ideias da aula, vocês vão poder vir nesse vídeo e ter tudo resumido para vocês, tá bom? O que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu que a gente precisa compreender o comportamento das crianças e o que elas fazem para muito além de rótulos. Quando a gente diz que uma criança é preguiçosa, a gente não está olhando necessariamente para o comportamento que a gente quer que mude, que é acordar mais cedo, que é terminar todas as atividades. Para a gente conseguir uma mudança, a gente precisa olhar qual é a ação que eu quero que a minha criança faça, ou qual é a ação que eu quero que ela deixe de fazer. Uma outra aprendizagem que nós tivemos é que o que a gente faz tem relação com o que acontece antes e tem relação com o que acontece depois. O que acontece antes do nossa ação acaba sinalizando para a gente como a gente tem que se comportar. O nosso ambiente, as pessoas, as situações, elas dão dicas para a gente do que a gente tem que fazer naquele contexto. O que acontece depois vai aumentar ou vai diminuir as chances de que eu volte a fazer aquela ação no futuro, que eu volte a fazer aquilo em outros contextos. Então, quando uma ação que eu faço tem uma consequência, algo que acontece depois, que é agradável para mim, eu vou fazer novamente. Quando a minha ação, o que acontece depois é a retirada de algo que para mim era desagradável e eu consigo retirar, pausar aquilo, pausar a atividade do colégio, não fazer mais, se aquilo for aversivo, for algo que eu não goste, eu vou tentar fazer de novo, porque eu consegui pausar e retirar algo que não era tão legal. Se algo que eu fazia antes tinham consequências bacanas, legais, agradáveis para mim, e de repente essas consequências não acontecem mais, eu vou gradativamente deixar de fazer isso. Mas esse é um processo gradativo e que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes no início, antes de melhorar, vai piorar. E esse comportamento pode se intensificar ainda mais até que a criança pare de fazer aquilo. Outras duas formas que a gente tem para que o comportamento reduza é quando a consequência dessa ação ela é uma consequência que para mim não é legal, que para mim é desagradável. Pode ser um olhar, pode ser uma fala, pode ter sido uma chamada de atenção que eu recebi. Ou a gente também vai diminuir o nosso comportamento se aquilo que acontece depois é a retirada de uma coisa que eu gosto, é a retirada de uma coisa que é agradável para mim. Então eu fiquei de castigo, não pude sair com meus amigos, não pude ver TV, não pude jogar videogame. Isso são exemplos de retirada de coisas que são agradáveis para mim e eu não vou mais fazer aquilo porque eu não quero que aquilo seja retirado. Por fim, para a gente conseguir entender o comportamento das crianças, vocês já devem ter percebido, a gente muitas vezes vai ter que olhar também para o nosso comportamento, para o comportamento dos adultos que cercam essa criança. E muitas vezes a gente foca muito no que ela está fazendo, mas se a gente muda o que acontece antes ou se a gente muda o que acontece depois, é quando a gente realmente consegue fazer com que a criança mude o comportamento dela. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas sobre isso, deixem nos comentários que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo!